meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite para você que entrou aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao Frases e Música Motivacionais. Toda sexta-feira a gente sempre posta algo motivacional para você, algo de reflexão, tá? É um espaço diferenciado para explicar não só o cotidiano, algumas coisas que têm acontecido, mas também motivar você para você se tornar um vencedor, tá? Já deixa o seu like, já compartilha com todo mundo. Eu me chamo Alberto Leal, tá? E hoje vamos entender por que o Brasil está quebrado, tá? Lembrando, tá? Antes de mais nada, eu não sou de partido de direita, não sou partido de esquerda, não apoio nenhum desses lados, porque esses dois lados pertencem ao mesmo corpo, ou seja, tudo que eles fazem, seja de bom ou de ruim, tanto o lado esquerdo como o lado direito vai sofrer consequências, certo? Mas vamos entender bem a fundo quando o presidente aqui do país fala abertamente que o Brasil está quebrado. Então eu não vou aqui criticar a sua gestão e também muito menos criticar a gestão passada, certo? Vamos procurar sim fazer um pequeno resumo, entendeu? Desde o início, por que nós estamos sendo quebrados, entendeu? A poucos. Então quando você olha essa imagem, tá? De uma pessoa que brasileira se vestindo de palhaço, é porque dia 7 de setembro agora está sendo mobilizada uma mega manifestação, entendeu? Em prol de querer ter uma mudança do nosso país. A pergunta é: será que realmente no dia 7 de setembro haverá uma mudança? Ou simplesmente são pessoas que vão querer colocar, expor suas ideias lá, falar sua manifestação, depois que acabar aquele horário, cada um vai ficar na sua casa e não vai mudar em nada? Porém, pelo que a gente está assim assistindo nos bastidores, entendeu, de vídeos que chega pra gente, é que tá no início de uma guerra civil. Por quê? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, entendeu? Pode haver um confronto. E você sabe que quando há confronto, com certeza as pessoas que vão ali pacificamente vão sofrer consequências. Então quando você vê essa imagem de 7 de setembro, você vai entender por que essa imagem tá como um palhaço, certo? Vamos lá. Coloquei aqui um vídeo aqui muito legal. Então a gente vai entender primeiramente a origem da nossa dívida, certo? Porque é o principal. Não adianta você entender por que a gente está quebrado, porque a gente primeiro tem que saber o porquê que o Brasil tem sofrido, entendeu? Tanto em relação a essa dívida. Agora eu vou colocar uma música mais light para a gente conversar aqui. Então, a origem da dívida externa é remota do ano de 1824. Na época foi contraída uma dívida no valor de 3 milhões de libras esterlinhas, ficando conhecida depois como empréstimo português. A princípio, o valor serviria para cobrir a despesa do período colonial. Na prática, significa um pagamento a Portugal pelo reconhecimento da nossa independência. Então, pessoal, vamos lá entender por que você está servindo de palhaço, tá? Me desculpe a franqueza, mas se você quiser deixar dislike e quiser criticar, não tem problema, mas a gente está aqui para mostrar a verdade. Então, em 1822, esse camarada aqui, ó, falou bem assim para vocês: brasileiros, vocês querem se tornar livre de Portugal? Aí as pessoas na época, sim, então vamos fazer o seguinte: vocês vão ficar com a nossa dívida, tá? Vamos fazer uns empréstimos. E aí, em 1824, a gente vai fazer um cenário aqui gritando independência ou morte. Ou seja, um país que veio da Europa, veio para o nosso Brasil,
porque na verdade eles vieram chutados de lá, principalmente Dom João VI, porque naquela época tava tendo uma guerra muito grande de Napoleão, entendeu? Tava invadindo vários países, e aí Portugal tava, digamos assim, entendeu? Era se tornando pacífico porque ele tinha parcerias e comércios tanto com a França como também a Inglaterra, porque o objetivo de Portugal, aliás da França, era, entendeu, derrubar a Inglaterra. Então eles invadiram, entendeu, o território português, a França ali com Napoleão Bonaparte. E aí o que aconteceu, entendeu? Dom João VI com a sua família todinha, entendeu, praticamente vieram chutados para o Brasil e só vieram arcar, entendeu, dar despesa para o brasileiro, porque em 1500, depois que veio toda aquela colonização ali, o que os caras vieram? Vieram no sentido de roubar as nossas especiarias, porque, por exemplo, se eu sair agora do meu país e ir lá para Portugal e fazer a exploração lá, você acha que eles vão deixar? Não. Mas, infelizmente, naquela época o nosso povo era um povo indígena, entendeu? Não tinha tanto conhecimento assim, mas ficaram, digamos assim, estarrecidos, porque eles viram outros povos, esses povos mostraram para eles especiarias, entendeu? Várias coisas aí os caras acharam, esses caras são pacíficos, e aí vieram roubando, entendeu? E aí durante esse tempo todinho o Brasil se tornou colônia de Portugal, e aí toda aquela dívida que era de Portugal, entendeu, passou para o Brasil. É por isso que desde esse início a gente paga, entendeu, essa dívida externa. Não sei se ainda estamos pagando, mas há um tempo desse disseram que já tinham quitado. Então, digamos assim, para a gente se tornar livres de Portugal, entendeu, eles se acharam no direito de fazer tipo um empréstimo português, entendeu? E aí você, tá? Eu não digo você não, mas assim, as pessoas que vão para lá, entendeu, fazer essa manifestação de otário, vai fazer o 7 de setembro para quê? Se tudo que a gente tem causado de problema no Brasil começou desde esse início. E isso, pessoal, não é inversão, tá? Não é algo inventado, não é algo como hoje está moderno, né? Fake news. Isso você vai observar, entendeu, no livro de história. É simplesmente isso. Só que hoje, por exemplo, todo mundo só foca 7 de setembro, porque é feriado, vamos fazer um monte de coisa, vamos fazer manifestação. Mas desde lá a gente já começa a entender por que o Brasil está quebrado. Mas mais na frente tem coisa ainda muito pior, que você vai ficar chateado comigo, vai me criticar, ou você vai entender realmente esse cara tem razão, ou simplesmente você vai dizer, isso aí eu não tô nem aí, já aconteceu mesmo, mas isso vai sobrar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, se você não tiver uma mudança a partir de agora. Vamos lá, agora o negócio vai começar a pesar de novo. O ciclo da borracha aqui na região do meu Amazonas foi uma época importante para a história econômica e social do Brasil. O período está relacionado com a extração de matéria-prima e o látex da seringueira, árvore da borracha, também com a comercialização de produtos da borracha. Olha só que período maravilhoso, gente, que o nosso Amazonas teve, tá? Na época que estava tendo a Revolução Industrial, entendeu? Estavam começando a fazer carros, essas coisas, aqui na nossa região amazônica, entendeu? Tava tendo muito extração forte de borracha, entendeu? Então eles estavam fazendo pneu para carro. No entanto, quando você vê essa imagem aqui, isso aqui é uma construção moderna, entendeu? Da época europeia. Então tem muitas cidades aqui no Amazonas que tem essa construção. Então era um período assim, digamos assim, áureo nosso, aonde tinha muita riquezas. Aqui, só para você ter uma ideia, entendeu? Nosso país era para ser um país de primeiro mundo, tá? Mas aí voltamos novamente para aquele negócio de ser colônia, certo? Quando você olha assim para países árabes, vamos
ali, Emirados Árabes, ali, o Catar, que são países que têm extração de petróleo. Pergunta se tem algum estrangeiro lá, algum país europeu, retirando a própria gasolina dos caras, o petróleo. Não tem. Tudo é feito pelo governo. Eles estão pouco se lixando se o dólar está maior do que o dinheiro deles. Eles têm dinheiro de sobra, porque eles mandam, entendeu? Praticamente no mundo, porque eles têm petróleo, entendeu? E sem petróleo, nenhum carro, nenhum avião, nenhuma motocicleta, entendeu? Funciona, certo? Então eles têm dinheiro de sobra. Pode acabar um dia? Sim, pode acabar. Mas em contrapartida, o que esses caras estão fazendo? Estão tornando a cidade deles turística, certo? Estão modernizando aquele país. Diferente do nosso país, que temos produtos nossos, que em vez de nós mesmos tomarmos de conta, a gente deixa que estrangeiros façam isso por nós. Ou seja, a mentalidade de colônia. E aí, olha o que aconteceu. Vamos lá. O inglês Henry Wishaman, autor do furto de milhares de sementes da seringueira da Amazônia, é um dos responsáveis pela decadência do ciclo da borracha. Eu posso considerar esse cara como um ladrão, porque esse cara veio na nossa região, pegou essas sementes e levou, entendeu, para algumas regiões da Malásia, entendeu, ali na região da Ásia. E lá, o que eles fizeram? Colocaram aquelas mudas e começaram a plantar, entendeu? E aí, o que aconteceu? Aqui na nossa região começou a ter decadência, ou seja, muitas empresas, muitas coisas, inclusive eles estavam querendo trazer naquela época aqueles caramujos, né, para fazer escargot, que hoje infelizmente já virou uma praga, entendeu? Em toda essa região aqui tem muito caramujo, que eles chamam de caramujo africano, graças a esses caras aí. Então esse sujeito aqui, ó, roubou, entendeu, várias sementes, levou para as colônias da Inglaterra e lá eles criaram mudas. E aí, como ficava mais fácil para eles fazer essa transição, o que aconteceu? O nosso período aqui de borracha entrou em decadência. Você está entendendo? Por isso que as pessoas falam que o Brasil, entendeu? Ele não tem como que eu posso dizer assim, é um país de todos quando eles falam isso, porque todo mundo entra aqui, todo mundo faz o que faz, sai fora e no final das contas ainda sai rindo das nossas costas. Por quê? A gente não tem um bom governo, a gente não tem uma boa organização, todo mundo faz o que faz. Quando você vê para países aí, o que eles vendem de carnaval? Mulheres de peito de fora, bunda grande e uma série de coisas, porque eles acham, é só chegar lá e pegar e depois sair fora para o nosso país. Então, é por isso que eu falo para você, gente, que se eu fosse hoje na Inglaterra, pegasse alguma coisa e trazesse para cá, com certeza ia passar por uma responsabilidade de alfândega, uma série de coisas, porque não pode, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas esses caras entraram aqui, roubaram o que era nosso e entramos em decadência. Então a gente está começando a entender o porquê que o nosso país está quebrado. Mas na frente ainda vem mais coisa pesada ainda. Vamos lá. Esse aqui, a partir de agora, eu não vou mais colocar imagem, mas eu vou colocar textos que você pode pesquisar na internet. Vamos lá. Há 20 anos, no dia 6 de maio de 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso leiloava a principal empresa estratégica brasileira no ramo da mineração e infraestrutura. Agora, nesse período, como se faz alarde que a Operação Lava Jato teria resgatado menos de 10 bilhões para a economia. Não custa recordar que a Vale do Rio Doce, hoje apenas Vale, foi vendida por 3,3 bilhões, quando somente as suas reservas minerais eram calculadas em mais de 100 bilhões. Olha só, gente. É isso aqui que eu quero que você entendam. Por que não vale a pena lutar pelo 7 de setembro? Olha aqui, ó. Os caras venderam, entendeu? Nessa época desse presidente aqui, 3,3 bilhões. Só que as nossas reservas calculavam 100 bilhões.
entendeu? Então praticamente os caras chegaram, dá um preço aí qualquer, entendeu? E deixa com a gente. E aí as pessoas começam a entender porque o Brasil está quebrado, porque nós temos riquezas, só que cada um deles tem feito, entendeu? Eu não posso falar palavras fortes, mas tem feito, né? Você vai entender. Por quê? Porque pensa comigo, gente, algo que é nosso, entendeu? Foi a leilão. E aí, o que esses caras faziam? Isso aqui é para evitar, a justificativa, a desculpa foi o pagamento da parte da dívida pública, interna e externa. Sabe-se que, por exemplo, de outras privatizações, isso nunca ocorreu. Ou seja, a justificativa desses caras aí é dizer o seguinte: olha, nós estamos com uma dívida aqui, e aí a gente vai tentar vender para tentar diminuir. Mas pensa comigo, gente, como é que eu posso leiloar algo que é nosso por 3,3 bilhões, sendo que o cálculo seria em 6 bilhões? Alguém deu a canetada, tá? E aí mais na frente a gente vai tratar uma coisa que o presidente hoje atual fala: eu não posso fazer nada. Eu diminuí aqui o imposto federal, mas conversa com o teu governador aí para diminuir a gasolina, o preço da carne. E aí quando as pessoas vão questionar, o que ele fala? Eu não posso fazer nada. Mas espera aí, como é que pode um presidente não fazer nada que, se nessa época aqui esse cara fez isso? Tem alguma coisa de errado aí, não é verdade? Então é o momento de você ter uma reflexão de mudança. Se vai valer a pena mesmo você ir lá pro 7 de setembro fazer o papelzinho de palhaço, tá? Me desculpe a franqueza. Venda da Vale completa 20 anos, é um crime. Lula, o entreguista, tá? Agora o pessoal vai querer minha cabeça, mas a gente tem que ser sincero. Como eu falei pra você logo no começo, eu não defendo lado direito nem lado esquerdo. Nós estamos defendendo o nosso país chamado Brasil. Agora você vai entender por que a gasolina está tão cara, certo? Por que o gás está tão caro? Bom, à medida que o tempo passa, sabe-se quem é de fato o ex-presidente. O exemplo mais recente é a data da última segunda-feira, quando em palestra em São Paulo, para uma plateia formada por partidos de esquerda, ele abertamente confessou ter doado para a Bolívia as instalações que a Petrobras mantinha naquele país para a extração do gás. A camaradagem já havia sido combinada que o ainda está candidato à presidência boliviana, Evo Morales, que eleito meses depois da sua posse, pôs as suas tropas para confiscar o patrimônio brasileiro em maio de 2006. Foi bem simples, segundo o relato do próprio Lula. O Evo perguntou: como vocês ficarão se nós nacionalizarmos a Petrobras? Respondi: o gás é de vocês. Foi assim que nos comportamos, respeitando a soberania da Bolívia. O presidente que deu a Bolívia valia nada menos do que 1,5 bilhão. Então, pessoal, vamos entender um pouquinho mais desse fato aqui histórico. Os caras chegaram lá, entendeu? Lá na Petrobras da Bolívia, e começaram a derrodar: isso aqui vai ser nosso, entendeu? E aí o presidente na época, que tá aqui, tá? Que eu não posso falar muito, porque provavelmente eu possa receber strike, porque você não pode falar nisso, não pode falar aquilo. Falou: é de vocês, entendeu? Ou seja, mais uma vez, entendeu? Tanto fez, tanto faz. Ou seja, aí a pergunta é: por que o Brasil não enviou tropas militares para cuidar do que é nosso? Simples, sabe por quê? A maioria hoje dos nossos soldados, entendeu, estão servindo, infelizmente, para limpeza de rua, para asfaltamento. Deixa eu ver outra coisa que esses caras fazem. Cuidam de certos lugares onde tem muito coronel, tenente, eles fazem aquelas vigílias, entendeu? Então, por mais que eles façam esse treinamento, mas eles não têm esse preparo de guerra. É por isso que algumas pessoas falam que se
soldados venezuelanos viessem aqui invadir o Brasil, os caras iam ganhar, porque eles estão preparados para aquilo, eles são soldados de guerra, e os nossos infelizmente não, entendeu? Então simplesmente os caras fazem assim, ó, tanto fez, tanto faz. E hoje, por exemplo, assim, com essas refinarias aí, o que acontece? Os caras chegam, a gente vai refinar para vocês e a gente vai cobrar o valor que a gente quer, conforme a cotação do dólar, tá entendendo? Então são coisas assim, gente, que a gente começa a entender por que o nosso país está quebrado, por que as coisas começaram a fazer sentido a partir de agora, porque é como se fosse um efeito dominó, foi derrubando cada parte até chegar aqui. Mas vamos lá mais para frente, tá? Aqui começa um outro período, porque quando estava na época lá daquele cidadão junto com Evo Morales, vivemos o tempo, mais uma vez, o tempo áureo. Por quê? Muitos entrou um processo de prosperidade, porque entrou dinheiro no Brasil com uma série de coisas, tá? Em relatando a ONGs que vieram para cá, privatizações, por exemplo, quem lembra da Telemar, que hoje já são várias empresas, entendeu? Então naquela época começaram também a privatizar algumas coisas nossas, entendeu? E aí entrou dinheiro no Brasil. Só que, lembrando, nós tínhamos o quê? Dívida externa. Porque tipo assim, se você recebe 100 bilhões, um exemplo, de um país, e você tá devendo 300 trilhões, esses 100 bilhões não vêm diretamente para o país. Entra sim, mas depois volta lá para os caras. Entendeu? E aí quando entra o outro governo, Dilma, já começa a aparecer vários processos de corrupção. Mas espera aí, não era para ser um período bom, já que o pessoal hoje, mas no tempo lá do PT era um processo muito bom, porque a gasolina estava nesse valor, a carne estava nesse valor. Mas você entende o seguinte, vamos lá. Hoje o salário deve estar em torno de 1.200, tá? Me recordem aí. A gasolina está no valor de 6,50, 5 e um quebrado. Naquela época era 2. Só que naquela época o nosso salário não era R$1.200, era um pouquinho abaixo. Então o que adianta você dizer assim, a gasolina era esse valor, mas se por exemplo o salário mínimo era 600, 700 reais? Ia adiantar alguma coisa? Não. Qual seria o mais coerente? Peraí, a gasolina é R$2,99 e vamos aumentar o salário de vocês para 1.200. Olha a diferença, entendeu? Então não adianta você aumentar os preços, você aumenta o salário, mas também aumenta os preços. Não adianta, é uma coisa puxando a outra, tá entendendo? Então por isso que algumas pessoas lembram daquele passado, mas esquecem como está funcionando. E aí nessa época aqui, começou a ver a questão de processos de mensalão, entendeu? Isso aqui é só um relato, entendeu? Das investigações, porque apareceu muitas coisas aqui que se eu for falar para vocês, entendeu? A gente vai deixar o vídeo mais longo ainda do que já tá. Mas a gente tem que mostrar para vocês a verdade, certo? Então, nessa época aqui, entendeu? Existiu ministro que sofreu acidente de avião, vocês lembram? E aí a própria presidente assinou um decreto para que não seja exposto a caixa preta. Lembra do caso Celso Daniel? Pois é, entendeu? Ninguém fala nada, mas aconteceu. Então são coisas assim que a gente começa a ver que a corrupção já começa a entrar de uma forma mais branda. Já existia antes, sim, só que, digamos assim, o povo não se atentava nessas coisas. Com a evolução da internet, entendeu, das redes sociais, ficou mais amplo a gente entender o que estava acontecendo no nosso país. É por isso que eu falo para vocês, se você quiser ir para o 7 de setembro, fazer manifestação política, entendeu? Não esqueça de levar o seu narizinho de vermelho de palhaço, porque essa é a grande verdade. Vamos lá. Bom, esse aqui já é do nosso atual presidente, mas lembrando, tá? Eu não estou aqui dizendo que ele, entendeu,
fez essas coisas. Isso aqui são investigações que estão sendo feitas e uma série de coisas também, entendeu? Dos filhos também, que envolvido como lavagem de dinheiro, que está sendo investigado. Mas isso aqui é uma das coisas que está acontecendo. Então, é aquela questão. Gente, se você acha que o país está bom com o que esse presidente está fazendo, beleza, é uma escolha sua. Se você acha que o país estava melhor com quem estava na gestão passada, ótimo, é uma opção sua. Só que você pode precisar analisar o que, gente? Que tudo que está acontecendo hoje no país, a culpa é nossa também. Sabe por quê? Porque em vez de você estar lutando pelo nosso país, você está fazendo bandeira de político. Ah, é porque Lula livre, mito e uma série de coisas. Cara, eu não posso aqui contrariar ele, porque hoje ele é o atual presidente. Porque tudo que ele for fazer hoje aqui para o país vai afetar tanto direita como esquerda. Entendeu? Você acha justo, por exemplo, assim, o país com a inflação altíssima e os caras derem um auxílio emergencial de 150? Se o gás hoje está na faixa de 100? Então, por exemplo, assim, tudo que está acontecendo de ruim, entendeu? Já começa a ver pela atual gestão. E aí no próximo ano a gente vai ter mais uma eleição. E se os problemas continuarem, é aquele, como eu falei para você, é um efeito dominó. Entendeu? É um derrubando o outro. E sabe quando vai frear isso? Quando você entender que o poder está sobre você. Que uma multidão de pessoas unidas, entendeu? Pode fazer a diferença. Mas enquanto você levar a bandeira de político, enquanto você acha que o STF está lá fazendo tantas coisas, entendeu? E não ser feito nada. Eu não posso fazer nada. Eu não posso, não, temos que respeitar. Cara, não vai adiantar. Não vai adiantar, sabe por quê? Porque cada vez mais estão criando uma mordaça para nós. A gente não tem mais aquele direito, entendeu? E olha o que está acontecendo de consequências com isso. Viu? E isso tudo na costa desse cidadão aqui, ó, tá? Gasolina, gás, lembrando que o gás já aumentou mais. A gasolina já está na faixa dos 6, tá? Então, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, essa conta não é nossa, é de todos nós, sabe por quê? Deixa eu te falar, tudo isso tem acontecido conforme o tempo. Só que, qual é o X da questão? É que um joga a culpa no outro. O gás está caro, vai lá perguntar do teu governador porque ele não vai. Cara, ninguém quer saber disso. O pessoal quer o quê? Uma solução. Se você é presidente de um país, você tem que ter a solução. Não vai adiantar nada, entendeu? O pessoal vai falar depois aí nas críticas que eu estou falando sobre política, mas a gente precisa mostrar a realidade para vocês, uma reflexão, entendeu? Ninguém quer saber disso, porque todo mundo vai colocar a culpa em alguém. A gente não quer isso, a gente quer uma solução, entendeu? Então você entende agora por que a gasolina e o gás está caro. Gestão passada, entendeu? Só que, como ele hoje é o atual presidente, é o Costa Larga. Mas tem um pequeno detalhe: a promessa de campanha dele foi a gasolina R$ 2,90 e o gás parece que foi R$40, não sei se foi 40 ou 45, tá? Tanto ele como a gestão passada também falaram sobre essa redução. Só que promessa, entendeu? Tem que ser cumprida. E não está sendo cumprida. E a questão agora é jogar a culpa para os governadores. Mas se hoje se eu sou o presidente, eu tenho o direito de fazer um decreto lá, por que eu não faço? O que me impede de mudar? Porque se as outras gestões passadas conseguiram vender Vale do Rio Doce, conseguiram doar praticamente refinaria, por que esse governo atual não pode fazer isso? Entendeu? Mas eu diminui aqui, mas querendo ou não, o imposto tá alto, cara. Entendeu? Por exemplo, assim, se você for diminuir aqui, por exemplo, eu vou diminuindo aqui na refinaria o gás para R$10, beleza. Mas aí o imposto não continua alto, o cara que vai vender não vai pagar imposto. Essas questões que a gente precisa entender e procurar uma solução, tá? Então esses são um dos pequenos problemas que nós temos, mas existe mais além.
Aqui está o grande problema também, por que o nosso país está quebrado. Netos podem receber pensão por morte de avós. O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que é assegurado e recebia daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento e disposto o artigo, tá aqui o artigo da lei, tá? Se você quiser pesquisar isso aqui, você pode, por isso que eu tirei e pesquisei. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Tem muitos filhinhos que eles chamam de papai, entendeu? Aqueles netozinhos que não fazem nada, ganham pensão de 5 mil, 10 mil, de juízes aposentados, entendeu? De uma série de funcionários públicos. Os caras não fazem nada. Sabe o que é nada para o país? É simplesmente chegar lá, receber o dinheiro, gastar com tudo que não presta e achar que a vida é mil maravilhas. Por causa desse pessoalzinho aqui, eu não estou dizendo aqui que é errado você pagar uma pensão, principalmente para alguém que tem necessidade, mas pensa comigo, pô, o avô trabalhou para dar mordomia para esses caras não fazerem nada, não entrar numa faculdade, não buscar o melhor, entendeu? Então, todo mês esses caras têm valores altíssimos. E lembrando, 100%, tá? 100%. É só você pesquisar isso aqui, que isso aqui vai te deixar revoltado, sabe por quê? O teu salário é R$1.500, R$1.200. Esses caras ganham 5 mil, 3 mil, até 10 mil aí sem fazer nada. Tá entendendo? Sem fazer praticamente nada, simplesmente usufruindo do bom e do melhor, enquanto o nosso país está se quebrando. É por isso que eu falo para vocês que nós temos que ter lei branda para esse pessoal, começar a cortar, porque digamos assim, onde que vem para cortar o país, entendeu? Inflação alta, quem é que sofre? Você. Aumentou a gasolina, quem é que sofre? Você. Aumentou o gás, é você. Esse pessoal aqui, ó, estão com um valor muito alto para receber. Eles vão ter dinheiro para isso, sabe por quê? Eles não têm tantos problemas para pagar uma luz, problemas para pagar uma água, entendeu? Então eles vão ter condição. Mas você que trabalha hoje, feito um condenado, entendeu? Me desculpe a palavra, tá sofrendo bastante. E aí o que você vai fazer? Vai para lá pro 7 de setembro brigar por 2 partidos. Essa é a grande verdade. Porque você acha que ali vai ter solução. Na verdade, me desculpe a franqueza, mas pelo que a gente tá assim vendo em vídeos, ameaças dos dois lados, Deus queira que não seja verdade o que eu vou falar, mas isso me cheira uma carnificina que tá para acontecer, tá? Muitas pessoas estão querendo levar passeata, muitas pessoas estão querendo fazer manifestação e acha que é só partido de direita. Não, partido de esquerda também está se preparando, entendeu? Porque o país, como eles dizem, o país é livre, o país é laico, cada um faz o que bem entende, tá entendendo? Então, se você quer ir para lá, vá, mas lembre-se da consequência. E depois não venha reclamar do que está acontecendo. Ah, porque esquerda, de direita. Gente, eles conseguiram nos dividir. É por isso que o país não vai para frente. Vamos lá. Aqui, ó. Para finalizar, a gente vai fechar com esses 2 apostos aqui. E aqui, ó, tem uma ilustração muito boa. Eles estão rindo de quê? De você. Sabe por quê? Quem ganhar aqui, entendeu? Enquanto você estiver dividido, porque você é Flamengo, o outro é Vasco, porque você é direita, porque você é esquerda, porque você é branco, e o outro é amarelo, o outro é preto, entendeu? Eles sabem que é fácil de conquistar. Então, querendo ou não, quem ganhar, os problemas vão continuar da mesma forma. O povo vai continuar sendo disperso. Então, se vocês querem uma mudança nesse país, entendeu? Faça uma reflexão, una-se às outras pessoas que estão passando necessidade. Sabe como é que começa também a corrupção? É quando você sabe que tem uma fila do SUS, aí você fala com alguém, eu tenho um conhecido aqui que consegue uma vaga para você. E aí você pula todo mundo que está esperando, porque você se achou no direito de tomar a frente de todos. Isso também é uma corrupção. E acontece? Acontece. Entendeu? Sabe quando acontece a corrupção? É quando você chega, entendeu? Vai lá na sua casa, em vez de você
pagar a sua conta de energia como todo mundo, você prefere fazer gato. Isso é corrupção. Só que eles sabem disso, é por isso que eles mantêm esse sorriso. Sabe por quê? O país está quebrado, mas para eles tem todo dia um dinheiro bom, tanto para esse como para esse. Eles estão vivendo bem, eles têm empresas, entendeu? Então, essa é a reflexão que eu quero passar para vocês, tá? Me desculpe a franqueza, mas a gente precisava falar sobre isso. Precisamos fazer com que o Brasil acorde de verdade, mas que entenda que não é levantando bandeira de política, é sim fazendo a união do povo, porque desde 1500 a gente ainda continua sendo colonizado pelas mesmas pessoas e pelos mesmos problemas. É um efeito que tem feito com que você sofra cada vez mais, entendeu? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço e lembrando, tá? Eu, sinceramente para você, 7 de setembro, de todo o meu coração, fique em casa.